Chegou a hora da gente aprender mais sobre a aba Endo. Essa é uma aba muito importante para quando a gente está fazendo avaliações endodônticas. Então aqui a gente tem 1000 possibilidades que esse software entrega para poder visualizar os canais, para poder mostrar isso de uma forma melhor, tanto para o indicador, né, o dentista que indicou o exame, quanto para o paciente. Então, vamos à aba Endo. Primeira coisa é a disposição da aba Endo, né? Aqui a gente tem o que é chamado de VOI, que é o Volume of Interest, volume de interesse, e aqui nós temos um panorama, nós temos aqui o que ele vai chamar de Scout, que seria mais ou menos um corte transaxial, aqui o oblíquo e aqui alguns axiais. Podemos mudar aqui o layout, mas eu acho que esse layout é o mais interessante porque os meus cortes axiais estão maiores aqui. Então, vou dar um OK. E aqui eu tenho ainda a parte do VOI, onde eu posso mudar a apresentação aqui do meu 3D para a imagem que a gente já conhece mais aí do 3D, né? Eu posso também mudar para essa visualização, que é uma visualização endo, onde a gente visualiza um pouquinho mais os canais. E aqui, olha só, ele tem o pulp level, que a gente vai, olha, poder ver um pouco melhor aí os condutos, né, internamente do dente. Vocês vão entender já já o porquê que esse daqui é interessante. Nós temos ainda a reconstrução panorâmica aqui, nós podemos deixar em MIP, ou eu posso deixar aqui no dente, onde eu coloco também mais ou menos essa reconstrução aí 3D, né, da imagem. Eu gosto desse filtro, tá? Mas tanto faz de verdade. E aí, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é criar panorâmico, porque se a curva panorâmica não estiver correta, a gente pode ter problemas. Então, primeira coisa é criar panorâmico. Eu posso vir aqui ó, no quadradinho e ajustar a curva panorâmica, ou eu posso vir aqui e criar uma nova. Ok. Posso diminuir a quantidade aqui, e aí eu diminuo a quantidade de visualização, né, na imagem panorâmica, na imagem tridimensional. Então, observa aqui ó, na panorâmica, que quanto mais a gente vai diminuindo, mais ficam claros os dentes na reconstrução MIP. Então, vamos deixar aqui um pouquinho maior só, para a gente não perder um pouco das coroas, e vamos dar um OK. Ok, modificou já aqui um pouco mais a panorâmica. E agora, nós vamos entender essa visualização. A primeira coisa é esse quadrado, olha só, funciona mais ou menos igual ali o 3D Pan. Clicando dentro dele, eu posso navegar para qualquer região aqui, e aqui eu posso fazer o giro da imagem. Posso colocar o longo eixo de um dente, né, de qualquer dente aí que eu quiser. Eu primeiro preciso colocar a longo eixo. Então, a gente vai trabalhar aqui nesse dente 24, tá? Coloquei a longo eixo. E aí, depois disso, eu vou observar, olha só. Eu vou colocar aqui o axial um pouquinho mais para cima. E aqui eu observo o quê? Que eu tenho, por exemplo, uma bifurcação das raízes vestibulares. Então, eu quero ver se o oblíquo ele está passando a longo eixo aqui também. Então, o que eu vejo aqui? Que eu gostaria de angular um pouco. Então, eu posso vir aqui, olha, nessa linha amarela, e eu posso dar uma angulada, ops, foi muito, para que eu divida mesial e distal corretamente. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Eu estou lidando aqui com o dente 24. Olhando pelo axial, ele me parece que é o dente 14, porque ele está virado para o lado do dente 14. Então, uma coisa que eu preciso fazer aqui, caso a angulação esteja errada, botão direito, ver ajuste, e ele vai girar para o lado correto, que eu quero fazer a avaliação desse dente. Então, a gente observou, olha só, que eu fiz uma angulação aqui na linha amarela do oblíquo, e eu posso vir navegando aqui, olha só, observando as duas raízes, né? Observando nesse sentido vestíbulo palatino.
Uma outra coisa que a gente vai ter aqui é que o Scout, ele vai caminhar no sentido mésio, distal, e o ajuste, para que eu veja, né, caminhe nessa janela longo eixo, é aqui, é nessa angulação aqui, olha, que ele vai caminhar a longo eixo desse dente. Então, navegação, sempre com a barrinha de rolagem, tá? Tanto faz em qualquer um dos cortes aqui do nosso lado direito, eu sempre vou navegar com a barrinha de rolagem do mouse. O que a gente pode fazer agora é, analisei aqui esse dente e observei o quê? Observei que ele foi feita uma manipulação aqui, né? Então já foi aberto aqui a câmara pulpar, a gente está observando aqui, né, que já foi feito mais ou menos aqui uma manipulação também nesse conduto. E provavelmente o dentista pediu para entender este outro aqui, o que é que está acontecendo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar os condutos para o nosso dentista. Esse é um casinho que não é muito simples, mas nós vamos fazê-lo agora. Primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui é dar um zoom máximo no dente que eu vou desenhar. Se ele não tiver no centro, a gente vai reposicionar por aqui, beleza? Segunda coisa que eu vou fazer é, eu vou começar a desenhar esse canal a partir da embocadura. Eu vou vir aqui, ó, desenhar canal radicular e eu vou começar a desenhar pelo palatino, que tá mais fácil, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, sempre no centro, ó, do canal e dou um clique. E agora, olha só, eu vou caminhando para cima e desenho o próximo. Desenho o próximo. Não precisa ser cortes muito próximos, tá, gente? Muito pertinho um do outro. Você pode dar um espaçamento aí, olha. Desenhei mais um. Desenhei mais um. Desenhei mais um. E aí, olha, nós vamos desenhando o conduto. A gente vai ver que ele tá chegando aqui, ele já tá ficando cada vez mais atrésico até que ele some aqui nessa região. Então, eu vou marcar por onde eu último consigo enxergar ele, que é aqui, olha. E eu dou um duplo clique. Com isso, ele enxergou meu canal. Eu posso colocar aqui, ó, mudar o nome, palatino. Ops. O diâmetro eu vou deixar em 0,5 e a cor eu posso modificar também. Eu vou manter esse como amarelo, ok? Então, o nosso canal palatino está sendo demonstrado aqui. Vamos dar um zoom? Olha que legal. Então, aqui, ele está me dizendo que eu consegui marcar 10,12 milímetros desse canal. E aqui, olha só, aonde está azul, ele está com 5 milímetros. Onde ele vai ficando verde, ele vai diminuindo, e onde está vermelho, é que ele está chegando em zero. Então, tá certo, porque lembra que o último que eu marquei, ele estava extremamente atrésico, quase não dava para ver. Então, ele é interessante porque ele vai mostrando os condutos e como que ele está se mostrando. E aqui, olha só, ele continua atrésico para mim. Então, vamos supor que eu possa pegar essa imagem, capturar essa imagem e colocar ela no meu template. Então, olha só, o que eu posso fazer ainda? Eu posso vir aqui, vou tirar um pouquinho do zoom. Foi demais, né? Vou tirar mais um pouquinho. Aí, pronto. Então, aqui, olha só, eu sei que eu estou a longo eixo dessa raiz palatina. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vamos só tirar a ferramenta. Eu estou aqui a longo eixo da raiz palatina. Nessa parte final aqui, eu vou dar um Enter. E eu posso fazer uma medição até aonde termina o meu conduto. Eu vou deixar aqui
Eu posso capturar essa imagem e colocar lá no meu template também quando eu estiver falando da raiz palatina. Capturei essa imagem aqui, olha, eu posso vir aqui em capturar. Vou apertar aqui na região e vou capturar essa imagem. Capturar. Apertei Enter para voltar ao normal. E muito bem, fizemos aqui a medição do palatino. Uma outra coisa que pode ser feita aqui também é a gente encontrar, olha só, a imagem aqui dessa região e também, olha, fazer uma medição daqui até a ponta da cúspide, quantos milímetros. Então, aqui eu tenho 12 milímetros. Posso botar aqui, capturar também. Vou dar um Enter. Eu faço a soma e eu tenho a medição completa do meu dente, da cúspide até o final, que seria do final do conduto, que seria 22,12, e ali mais 3 milímetros de dente que está calcificado, tá? Então, olha quanta informação a gente tem aqui. Vamos agora, então, ó, vou marcar aqui a raiz mesial, que ela também é uma raiz um pouquinho mais fácil. Então, vamos lá. Até na embocadura. Chegamos aqui mais ou menos. E aí, eu vou desenhar o canal. Vamos, olha, eu vou dar a embocadura, subindo. Ó, agora já começou a dividir as raízes, né? Olha só. Aqui ele tá bem fininho, bem atrésico. Vamos caminhando um pouquinho para frente se a gente ainda consegue enxergar. Eu consigo enxergar até aqui. Vamos ver se ele dá para ver um pouquinho mais adiante. Também não, tá bem calcificado. Então, ó, não enxergamos a partir daqui, daquela região onde foi marcado. Então, eu volto. E termino de marcar. Ele vai abrir a propriedade, marcou aqui um cor-de-rosa, 0,5, eu vou colocar mésio vestibular. E agora nós temos o mésio vestibular. Agora veja bem, diferente do palatino, olha como é que ele está todo coloridinho. Se eu quiser ver só o mésio vestibular, eu posso vir aqui, olha, e apagar o palatino. Olha só. Então aqui nós temos o mésio vestibular, mostrando que tem várias regiões aí de atresia, sendo a mais atrésica a apical, onde a gente já estava encontrando realmente aquela calcificação. Então, ó, beleza? E aí a gente pode vir aqui e medir também a quantidade de milímetros, desde onde terminou o conduto até o ápice. Ó, vamos dar um Enter. Então, agora, olha só, eu posso medir que daqui para cá eu tenho calcificação, ok? E eu posso medir que daqui para cá, na verdade vai vir para cá, né, a lima mais ou menos, então eu faço mais ou menos esse caminho. Eu tenho 12,3 milímetros.
Ó que bacana. Então eu tenho, vou dar um Enter, tenho 12.3 até chegar ali, né, na entradinha ali mais ou menos do canal, e eu tenho 9.20. Ou seja, eu tenho aqui 21.50 milímetros até chegar à região que está calcificada. Então, são 1000 possibilidades que a gente pode trabalhar aqui nessa aba Endo, mas eu acho que o mais interessante é de mostrar esses condutinhos. Por exemplo, a gente pode vir aqui também, ó, vamos ver a distal, disto vestibular. Ó, tá tudo calcificado por aqui. Tudo calcificado, ó. Não vejo sinal do conduto. Mas se eu vir o conduto aqui, olha, aqui a gente tem mais ou menos uma aberturinha, mas mesmo assim tá extremamente calcificado. É só uma manchinha do conduto. Eu posso vir aqui, inclusive, e colocar um filtro de nitidez. Pode me ajudar a visualizar um pouco melhor, tá? Mas mesmo assim, olha, a gente não enxerga nada. Mas eu poderia aqui vir e colocar, né, um conduto onde eu estivesse enxergando. Vamos supor que estivesse calcificado na embocadura e no ápice. Eu poderia marcar só no meio onde eu estou vendo esse conduto, tá? E aí poderia fazer essas medições, mostrar o tanto que está calcificado, mas no caso dessa raiz, ele realmente está bem calcificadinho. E aí, uma outra coisa que a gente pode fazer é ir para o MPR, colocar o longo eixo, ó, vamos dividir aqui, ó. Aqui. Agora a gente vem aqui para frente e também inclina, olha só, de acordo com a raiz distal. E aqui a gente inclina de acordo com a raiz também. Vou dar um zoom, ok? E aí o que a gente vai fazer aqui é verificar novamente dentro do plano, né, dentro desse longo eixo, se realmente a gente não vê o conduto. E olha só que curioso, aquela imagenzinha que a gente vê muito discreta tá aqui, mas ela tá toda calcificada no meio, olha. A gente vê mais ou menos um rastro aqui, mas a gente não consegue identificar de fato o conduto. Então ela realmente está calcificada. Posso observar também por aqui, olha. Vamos para mesial e para distal. Ó, mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Um discreto rastro, mas extremamente calcificado. Então, olha, realmente a gente tem uma raiz completamente calcificada e que não dá para ser marcada. Então, se a gente for colocar isso num template, o que a gente vai fazer é colocar imagens aqui do MPR lá no template para mostrar o longo eixo desse conduto, dessa raiz, e mostrar que o conduto está em calcificação. Então, olha só que bacaninha. Ainda aqui no conduto, olha, eu posso, né, como eu já tinha mostrado, ocultar se eu quiser. E eu tenho aqui, olha, propriedades. As propriedades eu posso mudar o tamanho, ok? E aqui eu posso excluir o conduto e eu posso editar o canal, ou seja, eu posso marcar mais pontos caso eu queira, tá? Então eu posso vir aqui e marcar um ponto aonde eu quiser, mais para cima, mais para baixo. Eu tô no verde, então o editável, ó, é o verde, eu posso mudar a posição do conduto, caso eu queira, tá? Ou eu posso excluir alguns também. Ó, vou dar um Enter. Ah, como eles estão muito pertinhos um do outro, eu vou fazer o quê, ó? Botão direito, excluir ponto. Pronto, excluí um pontinho aqui no meio. Ah, esse aqui também está muito perto do outro. Excluir ponto, ok. E aqui, botão direito, sair do modo de edição. Aqui, então, a gente pode fazer as medições, como eu já mostrei, zoom, mãozinha. Se eu quiser resetar tudo, né, que eu fiz, eu posso vir aqui em redefinir a exibição e ele volta ao normal aqui. Então aqui foi a nossa demonstração da aba Endo.
Tem muita possibilidade aqui dentro dessa aba, eu acho que se você tem essa aba aí, né, no seu software, você precisa explorar ela mais. Ela é sensacional, tem como entregar muita informação para o nosso cliente, tem como a gente entregar muita informação, né, ao cliente, tanto o dentista quanto o paciente. Então, assim, eu acho essa ferramenta sensacional e espero que você utilize ela mais a partir de agora, se você já não estava utilizando.